De volta no terceiro bloco com o mestre Cuco, que vai falar para a gente sobre o convite do México. Isso. Como é que foi isso? Então, veja bem, quando eu recebi esse convite para ir para o México, então eu tinha uma visão do que era capoeira e eu meio que aceitava essa condição que era imposta para mim pela política, pela sociedade. Só o capoeiristinha lá que anda com as mãos no chão e nada mais. E lá no México eu fui recebido como celebridade. Então eu fazia as entrevistas no roda de imprensa com vários jornais, coletivas, coletiva. Tá. Tem um monte de microfone. E eu falei, meu, é isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, chegava lá no aeroporto, já sabia o local que ia ser no hotel, um hotel 5 estrelas, que ia ser a conferência, uma coisa e outra. Então, eu percebi que, eu falei assim, olha, tá vendo, eu não posso me sentir tão pouco, tão menosprezado, porque eu acho que é uma coisa que interessa, não só para mim como capoeirista, mas tem um trabalho relevante para a própria sociedade ou para as pessoas, né? Agora, quando o mestre Cuco. Né, fala sobre essa questão de que cheguei lá, fui recebido, né? Como ser humano, né? O que a capoeira, já me falou que ela fez você se fortalecer na sua juventude, na sua fase ali de adolescência. Mas como ser humano, o que na realidade a capoeira trouxe e fez com que você olhasse o mundo diferente? Em que momento ela colocou mesmo, o mestre Cuco passou a ver o mundo com um novo olhar? Então, esse foi um episódio, porque o que acontece? Você, quando está envolvido dentro da sua situação, para mim, por exemplo, era normal, de repente, uma pessoa por exemplo, não ter oportunidade de fazer uma faculdade. Então, nasceu pobre mesmo, então ele não tem mesmo. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Vai morrer pobre, isso, né? Então, tinha bastante coisinhas nesse sentido que o povo nosso pensa assim, né? Que colocaram na nossa cabeça que a gente não é capaz. Então, e quando eu fui lá para fora, que eu percebi, que havia muitas oportunidades que poderia fazer, isso me fortaleceu para me retomar aqui, poder lutar mais ainda por esses direitos, não só por mim, também pela sociedade em geral, e batendo nessa tecla da igualdade, justiça social, né? Inclusão. Então, esse foi o ponto forte, porque eu, por exemplo, viajei muito aqui para a Bolívia, para a Venezuela, países assim extremamente pobres, mas você vê que eles têm acesso à informática. Aqui não, na época eu estava indo, nem computador o pessoal tinha, né? Mas tinha uma classe que era privilegiada. Como sempre, né? Como sempre, isso, exatamente. Como sempre. Então eu falei assim, não, eu vou voltar, vou tentar fazer um trabalho para que os capoeiristas tenham mais valor ainda dentro desse objetivo nosso, né? E hoje não, hoje a gente está dentro das escolas ali, sendo respeitado como um professor, né? Mandei também quase a maioria do pessoal meu ir para a faculdade, fazer a faculdade também, porque eu falava, não adianta ser um professor. Faculdade de Educação Física, ou seja, qual for. Porque também não adianta você ser um professor de capoeira hoje, querer fazer parte de um segmento, sem você saber expressar ela também, sem poder passar informação. Mas né? sim, mas aí o senhor acredita que a Faculdade de Educação Física dá a capacidade da pessoa se expressar com a capoeira? Porque eu acho que são duas coisas... São duas coisas. Só que é o seguinte, dependendo do mercado de trabalho hoje, você... Para ele ter o aval para poder entrar no mercado de trabalho. É isso aí. Então, por exemplo, eu vou chegar... O que aconteceu comigo? Eu, com toda a minha bagagem, experiência, eu cheguei, por exemplo, na Secretaria de Cultura de Sorocaba. Viu? É o mestre Cuco. O cara falou, mas eu preciso do cara que tem educação física, que tenha isso, que tenha aquilo. Eu falei, nossa. Quer dizer, minha bagagem que eu tenho, não. Tá. Olha que absurdo. Então, aí partindo disso, eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer a faculdade, né? E daí, qual o problema? Pronto, sou professor de educação física. Tanto é que eu tenho o título de professor de educação física só para mim poder ter o diploma, né? Aí eu estava dando aula na faculdade da FEFISO, atividades complementares.
Qual é a matéria que eu dava aula? Capoeira. Só que se eu não tivesse faculdade de educação física, eles não deixariam eu falar para... Tá entendendo? Então essa que é o... Infelizmente você tem que fazer um malabarismo, né, para poder estar participando. Hoje em dia só fala em UFC, né? Atualmente vemos o UFC em todos os lugares, horários novos da televisão, jornais, enfim. Por que por exemplo, o UFC, né, que é um esporte, acho que mais americano? Eu vejo assim, tudo é um modismo também. Tá. Eu lembro na década de 70, a turma andava assim pra rua, assim, ó. Era o Kung Fu, lembra do Bruce Lee que estava nas televisão? Então era direto o Bruce Lee. No narizinho assim, batendo. Né? Depois, na década de 90, deu aquela febre da capoeira. Ficou uma coisa... Então quem era capoeirista, quem não era, tudo fez. Né? Agora começou esse novo movimento que é a mix de luta. Então fizeram esse lance de chão, punho e perna. Né? É um modismo também. Porém, também é uma profissão que está tendo os cartola, está tendo um investimento, tem pessoas se injetando dinheiro. Então você faz uma luta lá, você viu lá 20, 30 mil pessoas assistindo e pagando um absurdo. Mas aí, veja bem, só para entender. A pessoa que está jogando capoeira, né? Jogando capoeira, ela tem uma identidade com aquilo e eu não sei, mas quando eu vejo, por exemplo, uma luta do UFC, no Brasil, por exemplo, é proibido briga de gatos. Isso. Né? Como é proibido briga de cachorro. Vamos colocar animais para brigar. Mas nós colocamos seres humanos para brigar. Porque, não, e até no começo foi proibido também esse UFC, porque mas não é mais ou menos assim? É mais ou menos isso aí. Eu vejo assim e falo, às vezes, que estranho, né? Que briga de gado é proibida, né? Se colocar, lógico, eu sou totalmente contra a briga de animais, mas estão colocando seres humanos, nós estamos voltando na era medieval, como é que é isso? A gente percebe... Qual é o seu pensamento a respeito disso? Então, eu percebo que é um instinto primitivo do ser humano, da luta, né? E isso possibilita um desejo, uma vontade do espetáculo da luta. Então, como tem muito dinheiro envolvido, que tudo é o dinheiro, né? Então botaram regras para não extrapolar. Então, quer dizer, quem está entrando no ringue, ele assina um papel, fala, não, eu sou responsável pelo que aconteceu comigo, né? Tanto é que tem algumas limitações, vale tudo, mas não vale totalmente tudo. Então, mas não vale totalmente tudo. Mas quando a gente... Não, mas você pode ver que quando um começa já a esmurrar o outro, que já perdeu a consciência, aí o juiz tem que entrar e separar, né? Não, e morre muitos aí. Com a orelha deformada. Não, isso não é nada. E a queda que o rapaz levou e quebrou a espinha, né? Que quebra. Não, é um negócio violento mesmo, é muito arriscado. Inclusive, as pessoas também falam assim, pô, por que não põe a capoeira lá, né? Para a capoeira não tem o menor interesse esse negócio da luta, porque a capoeira ela é rica na questão histórica, cultural. Pois mas o UFC foi criado no Brasil. E aí parece que se tornou... daí aquele tal do... um americano que comprou os direitos lá dos Gracie lá, né? Tá. Então ele que promove todas essas lutas aí. Ele que virou cartola. Dani, como é que é Dani? Ainda bem que ninguém comprou os direitos da capoeira, né? Mas já tentaram, viu? O americano já tentou dizer que era deles também. Que nem por isso, acho que uns 2 anos atrás ou mais, um pouquinho aí, foi reconhecida a capoeira como patrimônio nacional, né, brasileiro. Para que ninguém mais queira pegar ela também. Porque você vê nossos produtos da Amazônia lá, tem japonês que já... o açaí já virou produto chinês, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. E a capoeira estavam fazendo isso aí também. Né? Estamos terminando o terceiro bloco com o Mestre Cuco e já voltamos.